Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezia, edição 140. 140. Vai fazer agora 9 anos que a gente está com esse podcast no ar. O podcast de maior audiência sobre o Canadá. E eu gostaria também de agradecer... Não, primeiro eu tenho que perguntar como está o tempo, né? Oi, Caio. Oi, Caio, tudo bem? Como está o tempo em Porto Cocuy? O tempo está bom, Guilherme. Hoje o outono já está a caminho e a gente está com uma temperatura nesse momento de 17 graus às 11 horas da manhã. Quase eu quebrei o protocolo, hein? Quase, né? E a gente gostaria de agradecer a todo mundo que está comentando, dando like, assistindo os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Nosso vídeo da última quinta-feira já passou de 21 mil views. Não tem nenhum canal que fala sobre Canadá, imigração, trabalho, estudo, vida no Canadá, custo de vida, com a audiência que a gente tem. Então a gente gostaria de agradecer a todos. Em breve a gente vai chegar em 180 mil inscritos. Sim. Caio, goste ou não da gente... Não tem como você chegar a 180 mil inscritos no YouTube se você não faz um bom trabalho. Não é? Exatamente. Então a gente gostaria de agradecer a todos, porque o nosso trabalho depende exatamente disso, dos comentários, dos incentivos, dos likes. Então muito obrigado a todos, vamos continuar crescendo e rumo aos 200 mil. Caio, Oi. Vamos falar, primeiro dar um recado, o último recado vai ter uma Masterclass gratuita, vai ser online, gratuito, no dia 30 de setembro, segunda-feira. Basta se inscrever em planocanadá.com. A gente já está definindo a data ontem, né? Por isso que tá fresco ainda pra gente. 30 de setembro, segunda-feira, Masterclass gratuita, evento. Você não precisa sair da sua casa, porque hoje em dia ninguém mais quer sair de casa para pegar informação sobre o Canadá, né? Eu acho que não faz o menor sentido, né? Exatamente. Então a gente criou essa Masterclass para você. Serão 3 dias de Masterclass sobre tudo que você precisa para começar, colocar em prática e ter sucesso no seu Plano Canadá. Então vamos para a polêmica do dia. Esse podcast tá bom, hein, cara? Vamos. Ele é quase, parece uma sequência do podcast passado, não parece? É como se fosse uma segunda... Rambo 2 a missão. Rambo 2 a missão. O Rambo 2 é melhor que o 1. Tem gente que acha melhor. Eu acho o 1 melhor que o Rambo 2. Então eu acho que ele vai nesse caminho mesmo. Porque a gente vai comentar... porque vamos partir do ponto de que a maioria das pessoas que estão no Brasil agora, elas não têm ponto para emigrar para o Canadá. Vamos supor, você pega o programa, o Express Entry, o programa de imigração federal. A maioria das pessoas inicialmente não tem a pontuação necessária para emigrar. Essa que é a verdade. Então daí você entra na fase de que... Aí o que acontece? Quando você descobre isso, a maioria das pessoas desistem. E uma parcela das pessoas, ou quem não desistiu nesse momento... move para aquela etapa de que como eu vou aumentar meus pontos, entendeu? A fase de descoberta, né? De pesquisar, de como é que eu faço isso. Aí depois mais para frente você vai ver que vai dividir, uma parte vai desistir, a outra realmente vai em frente. Então, a gente está nessa etapa onde que, bom, você não tem a pontuação necessária e você está pensando como é que eu vou aumentar meus pontos. E se você começou a pensar nisso, você... já ouviu falar do plano B, de você de repente vir fazer um college no Canadá, ou você às vezes ficar no Brasil e tentar aumentar a sua pontuação do Brasil. Então é nisso que a gente vai falar nesse podcast. Então esse podcast é tanto para aquelas pessoas que estão pensando de repente vir para o Canadá para tentar aumentar uma pontuação, ou aquelas pessoas que não querem vir para o Canadá fazer faculdade, mas elas não estão ainda... não tem muita certeza de como é que elas podem aumentar isso. Como é que elas podem melhorar, como é que elas podem aumentar a pontuação. Entendeu? Então a gente vai fazer um debate aí, trazendo um tópico polêmico que a gente presenciou recentemente. Porque quando a gente fala de faculdade, a maior parte das pessoas torce o nariz com razão. Porque eu falo assim, Caio Guilherme, eu já fiz faculdade no Brasil, não quero fazer mais uma faculdade no Canadá. Aí vem aquela explicação clássica. Vem fazer faculdade, você pode trabalhar enquanto você estuda. Faculdades públicas permitem a você depois trabalhar, depois que você conclui o curso. E trabalhar no Canadá é uma das portas para você conseguir uma oferta de emprego e migrar para o Canadá. Como a gente falou, que é uma imigração econômica e que a palavra empregabilidade está muito relacionada à imigração canadense. Então, quando você joga a faculdade na mistura, ela é um ingrediente muito atraente para aumentar a sua pontuação. Ô Caio, então eu vou perguntar para você. Você falou a respeito de ganhar pontos. Eu não tenho ponto suficiente. Eu estou no Brasil, eu descobri que eu não tenho pontos suficientes. Como eu posso aumentar os meus pontos? Quais seriam os caminhos? Vamos mapear rapidamente para as pessoas. Quais seriam? Você tem que ver, aquele negócio, você tem que ver primeiro a sua pontuação atual. Esse que é o negócio do Express Entry. É por isso que esse início ele pode ser um pouco... A pessoa ela perde a empolgação,
Porque ela vai ter que calcular os pontos dela. Para calcular os pontos, você precisa entender pelo menos o mínimo e você tem um interesse nisso. Realmente ver se você está querendo, né, vir para o Canadá. Aí você percebe que a parte do idioma conta muito ponto no processo. Só que é muito difícil você medir quantos pontos você tem no idioma se você não fez um teste um teste de inglês ou de francês. Então, você fica naquele negócio. Então, e se eu tivesse uma pontuação muito alta no teste? Mesmo assim, vamos supor que você gabaritou o teste do inglês ou francês. Mesmo assim, você teria ponto suficiente? Entendeu? O que mais você pode fazer? Você pode adicionar uma educação, é aquilo que a gente está conversando até. Você vai adicionar uma educação a mais? Fazer um outro curso no Brasil para adicionar ponto? Eu não faria isso, cara. Eu também não. Eu não faria um curso no Brasil para ganhar ponto. Eu faria um curso no Canadá. Sim, né? exatamente. Então você começa a entrar nesse debate de que até onde que eu vou tentando aumentar minha pontuação no Brasil, ou até onde que é melhor eu mudar o meu plano e tentar no Canadá. Entendeu? Porque o que a gente vê que acontece às vezes, tem muita gente que a pessoa tá tão determinada no plano Canadá, e que na verdade são esse tipo de perfil que migra mesmo, é a pessoa que tá determinada no plano Canadá desde o início, que ela faz de tudo. Ela trabalha no Brasil para poder aumentar a pontuação como se ela não tivesse um plano B, porque plano B é isso, tem gente que confunde, tem gente que fala, acha que plano A é plano B, não, eu preciso ter 2 planos, não. Plano B é um plano de contingência. Sim. Tem muita gente que faz um plano A ruim só porque tem um plano B. Não, faz o plano A o melhor que você pode. Então o que a pessoa faz? Ela dá o melhor dela no Brasil como se ela não tivesse um plano B. Qual que seria o plano B? Vir fazer faculdade no Canadá. Quantas pessoas que a gente não vê, por exemplo, na área VIP, que a pessoa tá com os 2 planos? Ela tá no Brasil estudando inglês, já fez o cálculo do Express Entry, fez a equivalência de diploma, como se fosse realmente aplicar para o Express Entry, tudo, mesmo que não tem pontuação, e ao mesmo tempo ela está trabalhando, pesquisando por college, vendo qual é a melhor opção, vendo o custo de vida no Canadá, pesquisando por cidade. Então você vê que a pessoa, o plano no Canadá é a prioridade. Então ela tem tudo já desenhado. Né? Porque a gente sabe que é meio arriscado você ficar com esse negócio, não, eu só vou para o Canadá se eu conseguir migrar do Brasil. E daí você vê, a sua pontuação tá longe da nota de corte. Daí o que você faz então? O que você faz? Você vai continuar, às vezes, se iludindo, achando que a pontuação vai baixar 100 pontos um dia, né? Ou você vai desistir. Mas o que a gente vê com muita frequência, a gente até gravou um vídeo, talvez já esteja no ar, um vídeo de uma pessoa que a gente vê que falta ponto, a pessoa vai lá e rala no inglês num nível ninja. Esse vídeo vai ao ar na terça-feira. Na terça? É agora, terça-feira. Agora na terça, na terça, depois de amanhã. Então, a pessoa rala no nível ninja. Sabe ninja? Que ele sobe na parede, assim? Estuda inglês. Porque o inglês se vocês forem ver a nota de corte da imigração, 400 e poucos pontos, dá para praticamente um terço desses pontos vir do fator idioma. Então a gente já viu isso, inclusive esse vídeo vai falar sobre isso, que a pessoa rala e consegue do Brasil a pontuação. Eu acho que esse é a primeira coisa que a pessoa precisa ver. Dá para eu me focar totalmente no inglês e conseguir a pontuação sem precisar ir para o plano B, que seria fazer faculdade, por exemplo? Né? E a gente sabe que essa parte do inglês, ela vai testar a sua paciência, né? O plano Canadá inteiro, né? Ele testa a sua paciência, ele testa realmente o seu comprometimento. Porque você estudar inglês é diferente disso, por exemplo, você fala assim, para você poder se cadastrar no Express Entry, você precisa do teste do inglês e você precisa da equivalência de diploma. A equivalência de diploma é só um passo burocrático, onde você pega um documento, você manda aqui, você manda ali, você manda lá, espera o retorno, pega e manda. O inglês, ele muda a sua vida. A partir do momento porque o ponto é isso. É verdade, essa parte do inglês, você vai ter que mudar a sua rotina, você vai ter que mudar tudo, você vai ter que mudar o seu dia a dia. E a maioria das pessoas, elas têm dificuldade aí. E às vezes a pessoa até conscientemente ela tem autoconsciência de que ela fala assim, você quer saber, vai ser muito complicado eu estudar aqui no Brasil o próximo 1 ano inglês quase todos os dias, porque é isso que eu precisaria para chegar num nível muito avançado. Você quer saber, eu vou pro Canadá. Então a pessoa, ela coloca o esforço dela vindo pro Canadá fazendo um college. Sim. Entendeu? Então, e por isso que esse fator, ele vai também muito daquele negócio que a gente sempre comenta, do autoconhecimento. Né? Quanto você está disposto disposto, você vai ser aquela pessoa que vai conseguir estudar inglês no Brasil o tempo todo? Ou você prefere trabalhar paralelamente de uma forma mais
financeira você abrir mão de outras coisas para poder vir pro Canadá aprender inglês aqui e fazer um college aqui. Entendeu? Porque se você for pegar esses dois planos, eles funcionam. Entendeu? Mas é perfil de pessoas às vezes diferente. Porque aquela pessoa que quer vir pro Canadá, quantas vezes a gente não vê o caso, a pessoa fala assim, não, eu quero sair do Brasil quanto antes. Então a pessoa ela prefere sair do Brasil com inglês básico e aprender aqui, às vezes gastar um dinheiro maior aqui, mas sair do Brasil. Né? Já começar, né? Já começar o seu plano Canadá. Porque você já tá no Canadá, você tá se adaptando, você tá desenvolvendo inglês. Né? Tem muita gente que às vezes não consegue ficar esperando, às vezes 1 ano e meio, 2 anos no Brasil. Entendeu? A gente vê isso. Com uma certa frequência. Né? E a única coisa que vai te mover... E no Brasil, uma das coisas que vai te motivar vai ser o nível de inglês, que você vai ver que você vai melhorando. Tem gente que pra isso não é o suficiente pra manter no plano Canadá. Entendeu? Então vai de pessoa pra pessoa. E a gente vai continuar até essa conversa aí o comprometimento nesse vídeo que vai nessa terça. Na terça-feira. Então não perca um vídeo de terça-feira. Então vamos para a polêmica. As pessoas já entenderam. A gente fez essa introdução para você entender que existe essa questão do plano A, plano B, e tem pessoas que falam, não, eu vou fazer faculdade no Canadá, que é a única alternativa que me sobrou. Eu não consigo mais aumentar minha pontuação no Brasil, eu já estudei inglês no Brasil, já fiz o IELTS, eu não consigo mais, eu preciso talvez fazer uma faculdade no Canadá para começar a trabalhar no Canadá, quem sabe conseguir uma oferta de trabalho e migrar através de uma província. Eu não tenho outra alternativa, eu tenho que ir para o Canadá. Também a gente recebe muitos jovens que ainda não fizeram uma faculdade no Brasil, às vezes não falam inglês, e ele fala assim, não, eu não quero ficar 10 anos no Brasil fazendo faculdade, depois pós-graduação, depois arrumar um emprego para me qualificar para a imigração canadense. Não faz sentido, eu estou com 20 anos, eu quero ir agora para o Canadá. Eu não quero ir com 30. Então a faculdade passa a ser a opção da pessoa. É onde a pessoa se agarra para realizar o Plano Canadá. E é disso que a gente fala. Sabe por quê? Teve uma polêmica muito grande grande assim, pela quantidade de comentários, mas foi uma polêmica muito boa na nossa comunidade da área VIP. A gente tem a área VIP, quem quiser saber mais informações vai em irmãosprezia.com/área VIP, e a gente tem uma comunidade privada de acesso restrito de assinantes, mais de 5.000 assinantes, sendo que centenas deles já estão no Canadá, e o debate foi sobre isso, porque teve um assinante da área VIP. A gente já teve mais de quase, está chegando a 100 comentários. 100 comentários, né? Essa é a diferença da nossa comunidade para as outras. E a maioria, uma boa parte das pessoas nos comentários já estão no Canadá. Já estão no Canadá. São assinantes da área VIP no Canadá comentando no post. E olha que legal. Tem gente que acha que é fácil criar uma comunidade sobre o Canadá. Agora, uma comunidade de qualidade, que nem a nossa, é muito difícil, demorou anos para a gente construir. Né? Então são pessoas comprometidas. Então essa pessoa postou o seguinte, que essa pessoa faz parte de um grupo de WhatsApp sobre o Canadá. Perigoso, né? É perigoso. É perigoso, né? Mas tudo bem. Um grupo de WhatsApp no canal. Eu gosto do Facebook por causa disso. Você vê as pessoas, você entra no perfil das pessoas, você pode entrar em contato. Eu acho que o Facebook é excelente para trocar informações. Pra essa parte do perfil da pessoa, o Facebook ele é bom. É muito bom, né? E o grupo de WhatsApp é o seguinte, tinha um suposto consultor, a gente não sabe, né? A gente não faz parte desse grupo, mas ele disse que teve um suposto consultor que jogou esse plano dele de vir para fazer faculdade, jogou uma areia em cima. Como que é? Água no chope. Jogou água no chope no plano dele de vir fazer faculdade aqui. E ele escreveu esse post e colocou todos os pontos que esse suposto consultor colocou a respeito de que, cuidado que faculdade não vai te garantir nada. Resumo, eu acho que é isso, né? Pelo que eu entendi do post, né? Então, ele começa o post falando assim, que o consultor disse para ele que esse suposto consultor, que a gente não faz parte desse grupo. A maioria é uma minoria que faz faculdade que consegue migrar para o Canadá. Uma minoria, acho que é essa a palavra. Uma minoria de pessoas que fazem faculdade consegue migrar para o Canadá. Isso aí já deixou esse nosso assinante da área VIP já assustado. Porque estava com plano de vir fazer faculdade. Era o único plano dele. Ele não tem outro plano. Sim. Dá para ficar mais jovem, cara? Para eu ganhar mais pontos? Eu volto a ter 29 anos? Você vai dar uma dica de um livro no final aqui. Que deixa você parecer mais jovem. Parecer, mas no RG continua. Não, no RG não muda a data. Sim, não muda a data. Não é tão mágico assim. E ele listou, olha só, então vamos ponto a ponto. Faculdade não te garante imigração. Isso é uma verdade. Vamos primeiro falar assim, é verdade. A faculdade, ela por si só, você fazer uma faculdade aqui no Canadá, não é uma garantia de nada, né? Como no Brasil também não é. Sim, até aí, né? A gente já falou de garantias, né? Então até isso não Ô, Caio, quando você casa, você tem a garantia que você vai ser feliz? Não. Não tô te colocando. Tô falando assim de uma forma geral. Sim, você tem a garantia que você vai ser feliz? Não. Não tem. Você faz uma faculdade.
seja a melhor faculdade, você tem a garantia de que essa faculdade vai te garantir um bom emprego? Um Mesmo sucesso. no Brasil, a É gente um tá falando do sucesso Canadá. profissional. Não, é qualquer país, né? Não tem, né? É. E aí vamos ponto a ponto, porque o menino, ele ficou muito... Menino, né? Menino, ele deve ter meia idade, né? Frases né, que mostram a idade que você tem. Ele ficou decepcionado, que ele falou assim, que o consultor falou assim, ó, vamos pro primeiro ponto. Vamos. A gente vai destrinchar ponto a ponto. Inglês não aprimora-se no college. Você não dá para aprimorar inglês no college. Isso é balela ou não, Caio? É balela isso, das fortes. Mas é lógico que se você está no Canadá estudando num college, você tem contato com pessoas falando inglês no seu dia a dia, você tem contato com professores, o seu dia a dia é inglês, né? Desde o momento que você vai pro college, você passa no Starbucks e pega um café, você já tá falando inglês. Então é lógico que isso é mentira. E é lógico que você aprimora o inglês, e muito, estudando no Canadá. É lógico. Por exemplo, a gente fez college, a gente não terminou porque o college fechou aqui. Só a gente tá falando de 12 anos atrás, né? E a gente tinha uma matéria que era contabilidade. E a contabilidade é uma matéria que me ensinou, eu não sei se você lembra ainda, ensinou as terminologias de financeiros. Então não tem como dizer. Além do fato de a gente conversar, bater um papo com os colegas, né? O que essa pessoa falou, você pode aprender um vocabulário específico, né? Mas o ponto é o seguinte... Você tem como você... Porque o ponto é assim, é lógico que vai depender de você. Se você for pro college e você não levar a sério, você não fazer nada, durante as aulas você ficar conversando com seus amigos em português via WhatsApp, você, sabe, não se interessar, você não fazer... não realmente ter essa imersão... É lógico que às vezes pode ser que você não consiga desenvolver o inglês da forma que você conseguiria. Entendeu? Mas isso daí vai da pessoa. O fator determinante é a pessoa, né? A gente já falou isso quantas vezes? Que você pode vir pro Canadá, você vem fazer um intercâmbio. Quantas pessoas que a gente já não viu que a pessoa veio, fez um intercâmbio de 6 meses e saiu, depois de 6 meses a pessoa não falava inglês direito. A culpa é do intercâmbio? Eu posso falar assim, não, fazer intercâmbio não vai fazer você aprender inglês? Não, era culpa da pessoa. Por quê? A pessoa, depois da aula, ela só saía com brasileiro, o roommate, ela morava com brasileiro, entendeu? Ficava o tempo todo conversando via WhatsApp ou Skype com família, amigo no Brasil, entendeu? Então eu não posso culpar a escola de que ou intercâmbio, fazer intercâmbio não ajuda no seu inglês, não. Né? Não. Então é aquele negócio, a faculdade ela vai te dar um ambiente excelente para você aprender inglês se você quiser, se você tiver disciplina. Sim. Entendeu? Então vamos voltar na frase, que é a frase que ele colocou no começo do post. A frase que diz que o consultor falou para ele, a maioria, não a minoria, a maioria dos estudantes que fazem college não imigram. Isso daí é muito superficial, uma frase muito superficial. Sabe por quê? O que você entende por faculdade no Canadá? Você está falando de que tipo de curso? Então eu pergunto para você, todos os cursos são iguais? Não. Que faculdade que você está vindo fazer? Você está indo fazer, por exemplo, uma faculdade na área de tecnologia na região metropolitana de Toronto? Ou mesmo aqui, uma faculdade de tecnologia aqui em Vancouver ou em Halifax? Sim. É desse tipo de faculdade? Porque esse tipo de faculdade, a pessoa antes de terminar a faculdade já tem emprego, já tem job offer garantido. É. Então de que faculdade que você está comentando? Você está se especializando em alguma área? Exatamente. Ou você está indo para um curso genérico? Você está fazendo um curso genérico ou você está fazendo um curso específico de uma área em alta demanda aqui? Sim. Então acho que isso é uma dica importante do podcast. Quando você for procurar por faculdade no Canadá, mais do que o seu interesse, eu gosto dessa área, eu me vejo estudando essa área, o mercado de trabalho, da onde você vai estudar, ele é bom? Ele está crescendo? Ele paga bem? Ele vai te dar um futuro? Porque, Caio, eu acho que a gente cresceu na década de 90 muito com essa ideia de que assim, faça o que você gosta de fazer. Isso não é bem assim, né? Acho que você tem que combinar a sua paixão, os seus interesses, a sua habilidade com algo que te dê uma carreira profissional, né? Sim. E eu acho que tem muita coisa que você também pode aprender a gostar. Tem isso também, entendeu? Você aprender a gostar daquilo que você... vamos supor, você tem você gosta de uma determinada área e você vê que um segmento que você às vezes nem gosta muito, um segmento que está em demanda no Canadá. Vai lá, aprende a gostar também. A vida não é só feita, de coisas assim que você fala assim, não, eu só vou fazer se eu gosto. Não.
A vida, do jeito que ela é, você vai lidar com coisas que você não gosta e você tem a possibilidade de aprender a gostar de algo, entendeu? Principalmente se você tem resultado, se você começa a se dedicar, se começa a entender mais, entendeu? Então eu acho que é isso que você falou mesmo. Depende muito da sua intenção. Quando você fala o termo faculdade, você está usando a faculdade só para pegar um visto? Não, a gente sabe que fazer faculdade no Canadá é algo estratégico, sim, é algo estratégico. Mas tem algo mais, entendeu? Você não pode simplesmente colocar estudante que faz college, a maioria não imigra. De forma genérica. É muito genérico isso. É muito genérico. Entendeu? E mesmo porque quando você pega acho que um problema também desse argumento é quando você pega esse número. Esse número, essa questão de falar a maioria não imigra. Porque vamos partir do princípio que se uma pessoa vem fazer um college, vamos colocar 2 anos, vamos pegar na média, porque você pode fazer um college de 1 ano até degrees de 4 anos. Vamos pegar a média, então, 2 anos. Aí depois desses 2 anos você vai estudar, você vai trabalhar com o Post-Graduation Work Permit, 3 anos, entendeu? Aí depois desses 3 anos você aplica para uma imigração, por exemplo. Eu estou fazendo na sequência, lógico, você pode de repente aplicar para imigração antes, nos 3 anos, mas vamos trabalhar com a sequência. Sim. Depois desses 3 anos, então, você aplica para imigração. Se tudo correr bem rápido, 1 ano você está com a imigração. Então foram 6 anos. No Canadá. Foram 6 anos no Canadá. Para você saber se a pessoa que fez o college, se ela imigrou no final ou não. Entendeu? Então, isso significa que a gente está em 2019. A gente tem que começar a analisar dados de pelo menos 2013. Entendeu? Só que houve alteração no visto de estudante para trabalhar durante o curso, todas essas coisas, em 2014. Então, eu acho que você falar que a maioria não imigra, você tem... É uma série de fatores você tem que ter um banco de dados muito complexo. Você tem que ter um banco de dados muito completo que... Daí você fala assim, não, mas a estatística Canada oferece um dado muito complexo e preciso. Sim, só que ele não pega a vontade e o interesse das pessoas não dá para avaliar nos dados. Dessas pessoas que fizeram faculdade, quais realmente vieram fazer faculdade para imigrar para o Canadá? Porque às vezes pode parecer lógico para o brasileiro, que a gente sabe que a maioria dos brasileiros que querem vir fazer faculdade no Canadá, eles querem imigrar. Mas não é assim para todas as nacionalidades. Vamos supor, um americano que vem fazer um college, que conseguiu uma bolsa numa universidade canadense, ele não necessariamente tem intenção de migrar. Às vezes é azaração, hein? Americano às aqui, vezes pode ser, entendeu? Um europeu que às vezes vem pra cá, também não. Eu sei, minha esposa é japonesa. Os homens japoneses, quando vêm pra cá, eles querem vir fazer college e voltar pro Japão. Eles não querem ficar aqui. Entendeu? Então é que negócio, isso os dados da imigração não tem como eles falarem assim, essas pessoas estavam com vontade de imigrar, mas não tem como. Não. O máximo que você vê são pesquisas locais de determinada região, como a gente já trouxe, a região do Atlântico, pessoas que fizeram uma pesquisa com tantos estudantes que desses estudantes 70% demonstraram interesse em ficar no país após a conclusão. O máximo que você chega é isso. Entendeu? Mas você não tem o dado completo. Sim. Falta muito. Sim. Entendeu? Pra você fazer uma afirmação dessa. Então vamos para mais uma balela escrita pelo nosso assinante que ouviu nesse grupo de WhatsApp. De que esse negócio de network, que a faculdade vai te dar um network, é muito relativo. E aí ele diz assim que porque vendem a faculdade como uma possibilidade de network. Você vai para a faculdade, você vai ter que entrar em contato com professores, colegas, e isso vai te abrir o mercado de trabalho canadense. Sim. E segundo, de novo, né, esse debate aí que aconteceu, o network é muito relativo, vai depender de cada um. Sim, é verdade isso, né? Mas é indiscutível que, e isso a gente já comentou no passado também, um dos benefícios de você fazer uma faculdade aqui é você fazer o network. Agora, adianta alguma coisa se a pessoa vem pra cá e ela não faz nada? Não, é como o inglês, é como aprender inglês. Você ficar de braço cruzado na faculdade, né? Você ficar de braço cruzado e depois da aula você não faz nada, você não conversa com ninguém. De novo, depende de cada pessoa, né? Mas a culpa é da faculdade? Não, a culpa é sua, de não ter feito o network. E só depende da pessoa. Você que está assistindo esse podcast, só depende de você. A pessoa ela tem essa liberdade de decidir, né? Olha que interessante. A Thaís, a nossa assinante VIP, comentou nesse post, foram um dos quase 100
comentários do post, ela tá aqui no Canadá com o marido. Ela disse assim: tive indicações, e quando ela estava fazendo faculdade, tive indicação de trabalho de 3 professores da faculdade. E um me chamou para fazer uma pesquisa. Sem contar que eu já saí da faculdade com referência profissional dos meus professores. Eu tenho um vizinho, eu acho que eu já comentei isso no podcast, eu tenho um vizinho que conseguiu uma referência do professor da faculdade. Sim. O professor de faculdade deu uma carta de referência para ele procurar. procurar Já conhece alguns trabalho. casos, Então, a gente, deixando claro, a gente não vende faculdade no Canadá. Espera aí. Tocou o telefone, né? Mas vamos continuar. Deixando claro, a gente não vende faculdade no Canadá, a gente está falando isso de uma forma isenta e livre. Então a gente não está defendendo a faculdade, a gente está colocando aquilo que a faculdade pode te dar no Plano Canadá. Sim. Tá? Inclusive a gente está trabalhando num projeto aí para ajudar mais as pessoas a procurar por faculdade no Canadá. Em breve a gente vai anunciar mais sobre isso. Sim. Vamos abrir a caixa preta do mercado de intercâmbio, Caio? Não, porque a gente tá trabalhando no app, né? Nosso, da área VIP. Que a gente tem um direito no app, nesse app que a gente está desenvolvendo, você tem um relatório, inclusive o relatório de custo de faculdade, que você pode ter acesso a quanto que os assinantes da área VIP estão gastando com faculdade no Canadá. Você tem também o diretório de escolas, e a gente vai ampliar isso para a parte de contato com os colleges. Vai ser bem interessante. Quer dizer, a gente quer cortar o intermediário da agência. A pessoa tem o contato, contacta direto a faculdade aqui no Canadá. A gente quer te dar opção. É aquele negócio que as pessoas querem no Plano Canadá, é opção. Eu quero ter a opção, sabe? A facilidade de fazer isso. Né? Então é isso que a gente procura. A gente sempre procura fazer, é facilitar o Plano Canadá das pessoas. Então isso para as pessoas, até aquela pesquisa que a gente fez com a área VIP. Eu tenho os números, Caio. Você tem os números, Eu tenho, né? 180 pessoas fazendo faculdade no Canadá, 111 dessas 180, ou seja, 60%, fizeram a matrícula por conta própria, direto com a faculdade no Canadá. Agora, quando você analisa interior do Canadá, costa do Atlântico, praticamente todo mundo se matriculou por conta própria, sem agência. Então, o app vai entrar nisso, com esse tipo de serviço. Pra te ajudar nisso. É um Uber do intercâmbio, seria o Uber do intercâmbio. Você já apelidou no podcast passado Uber do intercâmbio, né? Então você, assinante da área VIP, que já está acessando a versão beta, a gente está desenvolvendo isso, vocês estão vendo. E a gente vai abrir inscrições para a VIP no começo de outubro. Vai ter uma turma no começo de outubro. Vai ser a primeira turma que vai ter acesso à versão beta já. A primeira nova turma que vai ter acesso ao app, né? Então, a gente está falando da Thaís, né? Esse negócio da network. Sim, é verdade, do network, né? E agora vamos passar para o terceiro e último ponto. Que também esse suposto consultor falou que também não tem nada a ver. Vamos. Post-Graduation Work Permit. Que palavrão, hein, Caio? Post-Graduation Work Permit. O que significa isso? É um visto. Se você faz uma faculdade pública aqui no Canadá, é um visto de trabalho que você recebe depois que você conclui o curso. O consultor vai ficar bravo. É permissão, né? É permissão, né? É uma permissão. É uma permissão. Você tem que falar, tem que falar tecnicamente, senão as pessoas não entendem. Não, né? senão as pessoas não entendem. Sim, me desculpem, me desculpem. Só que agora as pessoas ficaram mais confusas. Qual que é a diferença entre visto e permissão? Né? Exatamente. Né? É esse que é o ponto. Exatamente. Eu sou jornalista, eu não sou técnico. Né? Eu tento traduzir essa linguagem técnica para as pessoas que estão assistindo, né? Então, o Post-Graduation Work Permit é o grande filé mignon hoje para quem vem fazer faculdade no Canadá. Vamos chamar de filé mignon, cara? É o filé mignon. Porque na nossa época não tinha esse filé mignon. A gente tinha um ossinho que a gente roía, não era? Um ossinho. Né? É um filé mignon, porque você termina a faculdade, você pode trabalhar em período integral, você conseguiu um emprego e desse emprego você consegue uma oferta de trabalho. Tem diversas pessoas fazendo isso. A gente vai ver até com uma estatística da milhares de pessoas que estão com esse Post-Graduation Work Permit. E então, o consultor disse que esse negócio de 3 anos de Post-Graduation Work Permit que é relativo esse negócio que pode aumentar suas chances de imigrar, porque ele conhece um monte de gente que tem o Post-Graduation Work Permit e não imigrou para o Canadá. Que isso vai com aquilo que eu comentei no ponto anterior. Que não tem como você medir isso, entendeu? Porque você não sabe se esse grupo de pessoas realmente estavam interessados em imigrar para o Canadá ou não. Porque se você só falar da boca para fora assim, o que a gente falaria? Que a maioria dos assinantes da área VIP que vem fazer college no Canadá imigram. Entendeu? Na nossa estatística. Na nossa estatística é o oposto disso. Entendeu? Então é que negócio. Eu acho que a pessoa pegou só pra
sei lá, para criar uma polêmica. Criar uma polêmica, Criar né? uma polêmica, porque, primeiro, aqui a gente já mostrou nos últimos minutos que não tem como você analisar os dados dessa forma, entendeu? Você não conhece a história de cada um, de cada nacionalidade, e você não tem esses números. Esse que é o ponto. A verdade é a seguinte, você não tem esses dados. Você não tem esses dados para fazer essa afirmação. Esses dados não existem, entendeu? Porque senão você teria que conversar com cada estudante internacional que veio aqui todos os anos fazer faculdade no Canadá e acompanhar eles por pelo menos 3, 4, 5 anos com cada um. Perguntar quais são as intenções. Perguntar quais são as intenções as suas intenções no início, durante e depois, entendeu? Até chegar a uma conclusão de uma imigração ou não. Caio, você assustou? Você assustou? Eu assustei. Não, fiquei... Eu acho que isso aqui é o típico caso clássico de vendedor de susto. Vendedor de susto, né? A pessoa te assusta, você fica assustado e em seguida a pessoa vem com um medicamento. Ó, esse medicamento vai tirar o trauma susto. do susto. Não é isso? É. Então eu acho que é um caso de vendedor de susto. Que tem. Todo mercado tem vendedor de susto, né? É. E agora a gente já falou sobre isso. Vamos para alguns dados? Vamos. A gente está falando de dados? Vamos para alguns dados. Ó, a gente tem um relatório de 2018 da imigração com dados fechados de 2017. Sabe quantas pessoas imigraram para o Canadá através da classe econômica, ou seja, trabalhadores, profissionais? Só para as pessoas que chegaram agora, quando a gente fala classe econômica, é porque a imigração ela é dividida em classe econômica, classe familiar e a parte de refugiados, entendeu? Então a maioria das pessoas que estão querendo imigrar para o Canadá, quando a gente fala de programa provincial, a gente fala oferta de emprego, Express Entry, Canadian Experience, a gente está falando de classe econômica. 159 mil pessoas em 2017 imigraram através da classe econômica. Desse total, 49 mil foram através de programas provinciais. Ou seja, na grande maioria, os programas provinciais qualificam aquelas pessoas que ou estudaram ou principalmente conseguiram uma oferta de trabalho, ou estão trabalhando ou conseguiram uma oferta de trabalho na província. Traduzindo, o que significa essas 50 mil pessoas, 49.724, praticamente 50 mil pessoas? Significa que elas tiveram uma oferta de emprego da província, elas já estavam aqui ou trabalhando aqui com um Post-Graduation Work Permit, tiveram uma oferta, ou imigraram através de programas, de repente, programa para estudante internacional, ou seja, a pessoa já estava aqui estudando. Então, isso já mostra que a maioria dos programas provinciais, ele é feito para aquelas pessoas que têm uma oferta de emprego na província. Que foi o seu caso, né, cara? Que foi o meu caso. De tantos assinantes da área VIP. Então, a gente está falando que quase 1/3 dos programas, quase 1/3 desse número das pessoas que imigraram através da imigração econômica, emigraram num environment de programa provincial. Numa plataforma de programa provincial. 1/3 é uma parcela significativa. É uma parcela que representa e mostra que os planos da imigração canadense é de valorizar cada vez mais a pessoa que vem fazer uma faculdade aqui. Porque esse mercado de faculdade, além disso, move bilhões de dólares para o Canadá. Então tem esse interesse econômico também no Canadá. A gente não pode ser puro e achar que não existe um interesse econômico. As faculdades fazem dinheiro com estudantes internacionais. E bastante, porque um estudante internacional ele paga 3 vezes o que um canadense paga. Sim, então é um lucro para a faculdade, mas a imigração canadense, isso daí é uma questão de common sense, eu ia falar, né? De senso comum, né? É melhor pegar uma pessoa que já está habituada com o Canadá, que está fazendo uma faculdade, ou terminou uma faculdade, ou está trabalhando, principalmente, que já está trabalhando no Canadá, do que selecionar uma pessoa que nunca veio para o Canadá. Sim. Então isso é uma tendência. Eu acho que a pessoa vocês que estão assistindo esse podcast, eu acho que essa é uma das principais mensagens. Isso é uma tendência em crescimento no Canadá. E o Canadá dá preferência, principalmente por causa desses programas provinciais, as pessoas que já estão aqui estudando. Bom, o que você acabou de falar é uma informação oficial, que o Canadá já divulgou diversas vezes. Que quer incentivar as pessoas que já estão. Isso é oficial, isso você pode falar, né? Porque isso daí é algo oficial e que a gente vê que o governo canadense, ele trabalha com esse tipo de ideia. De que onde que a gente precisa acertar. Você pode ver, quando eles pensam em o que a gente pode melhorar no sistema de imigração, sempre o que vem à pauta é como é que a gente pode fazer com que as pessoas que estejam aqui, elas consigam imigrar de uma forma mais fácil, elas tenham prioridade. Quando você analisa programas provinciais, o que a província pensa? Como que a gente faz, as pessoas que vêm estudar aqui e querem imigrar para cá, como que a gente faz que elas fiquem na província, a taxa de retenção?
entendeu? Então essa é uma pauta que está sempre sendo discutida, porque é a prioridade deles. Pro Canadá é muito melhor você ter uma pessoa que já está aqui estudando. Principalmente província não tão popular, que eles querem reter mais, eles precisam ser mais atraentes. Exatamente, exatamente. Como as províncias do Atlântico. Começou um programa piloto no Atlântico do Canadá, a gente está no Oceano Pacífico. Do outro lado do Canadá começou um programa piloto para incentivar a imigração para essa região, porque as pessoas querem mais vir para cá, né? Para Vancouver, para Toronto. Né? Então tem que ser mais atraente esses programas. Né? Então, ó, você quer um dado assim com um número grande? Em 2017, 332 estudantes internacionais tiveram autorização para trabalhar fora do campus no Canadá. 332 mil. Sim. Isso daí mostra os planos da imigração. E desse total, aí tem um outro, né? Um outro dado, 114 mil estudantes internacionais tiveram o Post-Graduation Work Permit em 2017. Quer prova maior de que a imigração realmente está querendo incentivar as pessoas a vir fazer faculdade aqui? Que faculdade é sim uma forma de você iniciar o seu plano no Canadá? Quer mais dado para terminar ou as pessoas já... Não, tem muito dado. Né, mas só tem mais 2 curtos. Então, você lê os dados aí, cara. Em 2017, porque a gente está analisando o relatório oficial divulgado pelo governo, o último relatório, né, completo que foi feito em 2018. Então, sempre um ano anterior. Em 2017, o Canadá admitiu 49.500 residentes permanentes que tiveram uma permissão de trabalho no Canadá. Quer dizer, eram estrangeiros que estavam trabalhando no Canadá. Estrangeiros que estavam trabalhando no Canadá, 49 mil. Praticamente 50 mil pessoas imigraram e já estavam trabalhando. Que já estavam trabalhando no Canadá. E como que você trabalha no Canadá? Fazendo faculdade, Post-Graduation Work Permit. Não é só através de um visto de trabalho. Você está no seu país de origem e não. O Post-Graduation Work Permit, o filé mignon, né, que a gente estava comentando. E daí em 2017, com residente permanente, o Canadá admitiu 9.410 indivíduos que tiveram um study permit, ou seja, estavam aqui como international student, só como estudante. Estudante, né? Imagina só com permissão, a gente não está falando nem mais de permissão de trabalho, permissão de estudo só. Quase 10 mil. Às vezes a pessoa veio para estudar, às vezes ela conseguiu uma oferta de emprego aqui enquanto ela estava estudando ainda, e não tinha poderia ser que mais tarde ela viria aplicar para uma permissão de trabalho, mas não era o caso. Ou seja, antes disso, com uma permissão de estudo, foram convidados 9.410 pessoas. 9.410. Então, eu acho que a gente passou bem, né, esse assunto, né? Esse seria o comentário que a gente iria fazer nesse post da comunidade. Caio, você quer fechar com mais uma polêmica esse podcast? Vamos lá. Vamos? Não estava nesse post, mas é uma polêmica que a gente vê com frequência, a gente recebe com frequência esse tipo de mensagem. O assinante VIP ou um seguidora nossa, manda uma mensagem para a gente do tipo: fui numa agência de intercâmbio ou com um consultor no Brasil ou aqui, eu quero estudar na costa do Atlântico, eu quero estudar em Halifax ou eu quero estudar no interior do Canadá. E a pessoa volta falando, o consultor de intercâmbio, de imigração, disse que não vale a pena eu estudar em Halifax, por exemplo. A gente já recebeu, recentemente a gente recebeu. O consultor falou que em Halifax não tem emprego, que Halifax, o programa de imigração não é tão bom que nem de British Columbia, etc. E me tirou a minha vontade de ir para o interior do Canadá. Eu estava assistindo os vídeos dos Irmãos Preza, em que eles falam que o interior do Canadá é muito mais barato do que você morar em Vancouver. Comprar uma casa em Halifax é 1/3 do preço de Vancouver. Sim. O aluguel é muito mais barato, não só em Halifax, não só na costa do Atlântico, mas no interior do Canadá. A gente colocou um vídeo hoje que está bombando no nosso YouTube sobre Saskatoon, que fica bem no meio do Canadá. Sim. Também tem esse mesmo atrativo de boas faculdades, custo de vida muito mais baixo. Programas de imigração às vezes mais flexíveis. Mais flexíveis. Né? E aí a pessoa vai numa agência ou vai num consultor e volta de cabeça baixa falando assim, ele falou ou ela falou que não vale a pena ir para esses lugares que vocês comentam para o interior do Canadá. E aí vai o seguinte fator. Quando acontecer isso com você, você tem que pesquisar o seguinte, essa pessoa que te falou, ela tem interesse comercial em vender cursos em Vancouver, em Toronto? Essa é a primeira pergunta. Sabe por quê? Porque eu acho que isso é uma coisa grave. É um conflito de interesse. Você se diz, por exemplo, eu sou consultor de imigração, mas ao mesmo tempo eu vendo curso aqui em Vancouver.
E aí a pessoa vem consultar querendo aplicar para uma província do Atlântico, e eu falo, não vá para o Atlântico, mesmo que isso seja verdade. Não vá para o Atlântico, vá para Vancouver que você tem mais chances de emprego. Mesmo que seja verdade, essa pessoa ela tem isenção e não há um conflito de interesse da pessoa, ao mesmo tempo que se diz vender uma consultoria, ao mesmo tempo ela vende cursos. Eu acho que há um conflito de interesse muito grande nisso. E que isso, inclusive, está no código de conduta dos consultores de imigração. Essa questão de conflito de interesse. Entendeu? É algo que é como que você vai me garantir que não há um conflito de interesse? Porque eu cheguei até você perguntando sobre Halifax, você falou que não vale a pena, mas você só vende curso para Vancouver ou Toronto ou Calgary, só as grandes cidades, e você está me indicando Vancouver, Toronto ou Calgary. Como é que eu vou filtrar que realmente você não está quebrando até o próprio código de conduta dos consultores de imigração? Entendeu? Como é que eu posso saber que não há um conflito de interesse seu da sua parte comercial? Porque eu fico na dúvida. Isso daí é uma recomendação, uma análise isenta, ou, de certa forma, tem um viés por eu vender curso? Eu acho que tem um conflito de interesse nisso, né? A gente não está acusando ninguém, deixando claro, a gente não está acusando ninguém, mas a gente está perguntando para você. Você já passou por isso? Você que está assistindo esse podcast, você que é assinante da área VIP, você já passou por isso? Se você já passou por isso, nos mande uma mensagem que a gente gostaria de mais saber, porque isso daí eu acho que é um assunto muito sério, muito grave, e a gente gostaria de investigar isso daí. E a gente recebe mensagens de pessoas comentando a respeito disso. Inclusive já teve casos na área VIP, publicamente, que a pessoa ela falou a respeito disso, o que aconteceu, entendeu? E a gente recebe mensagem privada também da pessoa falando isso. Porque a gente trata o assunto Canadá de uma forma sem um interesse comercial nessa questão para onde que você está indo. A gente tá te dando as opções. A gente não tem parceria com a agência, a gente tem parceria com consultores, a gente tem parceria com college, nada. O que a gente traz para você aqui é realmente a nossa opinião do que a gente faria, a dica que a gente daria para um melhor amigo nosso, entendeu? Então, a gente vê esses casos acontecerem sim. E sabe o que foi engraçado? Nesse post da área VIP, muitas pessoas falam assim, a melhor dica que eu dou para você, para de acompanhar esse grupo no WhatsApp. Para de acompanhar esse grupo no WhatsApp, porque esse grupo no WhatsApp, no mínimo, está contaminado por interesses comerciais por trás. Fique na área VIP. Na área VIP, porque eu acho que esse vamos contar um dos segredos da área VIP, cara? Acho que não tem problema contar, né? Não pode contar. Você quer criar um grupo bom a respeito de Canadá? Primeira coisa, não pode ter ninguém vendendo nada. Lembra na época do Orkut? Lembro. Na época do Orkut, os grupos acabaram os grupos sobre o Canadá, porque começou a encher de consultor, de agente de intercâmbio. E aí o grupo ele perde a confiabilidade, né, do grupo. Né? A confiança. E até tem até a respeito desse assunto, né? Que a gente estava comentando a respeito de você vir para o Canadá ou não. Posso ler esse comentário aqui da Cláudia? A Cláudia ela colocou um comentário interessante. Ela falou assim, eu estou muito surpresa de ouvir isso porque eu imigrei assim. Ou seja, ela imigrou. A assinante da área VIP que comentou no post. Ela imigrou. Ela colocou assim, todos os meus colegas de faculdade imigraram assim. Entendeu? Se for questão de estatística, posso até concordar. Porque nem todo mundo que vem fazer college aqui vem com plano de imigrar. Entendeu? Quando você vai fazer um college, quando você vai numa instituição aqui, você tem seus colegas de faculdade... Você observa que algumas dessas pessoas elas querem voltar, né? Querem só se qualificar às vezes, né? Então vai ter uma grande porcentagem que não vai migrar. Mas se você me disser que uma grande quantidade vem por esse caminho, tem a intenção de migrar e falha, ela falou, não concordo. Porque ela vê isso na área VIP. Exatamente. Ela vê no próprio college dela. Vivenciando isso no dia a dia. Ela falou, eu imigrei assim, todos os meus colegas imigraram assim. Não. Entendeu? Então é isso que é interessante. Então, cara, para terminar, vamos ir para a dica? Vamos para a dica? É uma dica meio alternativa. Essa é um livro assim. Não tem nada a ver com imigração? Não tem nada. Não, como não? Que? Então vamos para a dica para terminar o podcast. Porque no podcast passado a gente falou a respeito de você se importar com a sua saúde mental e física durante o Plano Canadá. Vou até tomar uma água aqui. E eu sempre recebo... a água do Starbucks. E eu sempre recebo... Tem água aqui, o pessoal acha que é café. Eu já tomei o café, agora é só água que tem aqui. E eu sempre recebo essa mensagem, dá mais dica, não sei o que tem pessoas interessadas, é isso que é legal. Quantas mensagens eu já recebi no meu Instagram, porque eu já fiz vários vídeos dessa questão de saúde, alimentação e tal. A gente tem até um conteúdo extra na área VIP que a gente fala sobre isso, né? E as pessoas sempre pedem referência. Então eu vou passar uma referência muito interessante, é um livro. É uma referência muito interessante.
Será que tem em português esse livro? Esse livro, ele já foi parte de um dos vídeos que você veio, eu fingi que eu tava lendo o livro. Ah, é? É, lembra? Ah, é verdade. É. Eu vou ler porque tem gente que só tá ouvindo, cara. Então Ah, eu vou, sim. eu vou só a legenda. Sim. How Not to Die. Como não morrer. Como não morrer. Então, Qual que é o autor, para quem é, só é tá o Michael ouvindo? Greger. Michael Greger. O Michael Greger é uma das pessoas que eu sigo há anos. Eu já estudo essa questão de alimentação, saúde, há pelo menos 8 anos, quando eu comecei a mudar realmente. O nosso pai ficou doente, foi tudo desencadeando. Sim, né? foi tudo desencadeando. Então já faz um bom tempo que eu estudo a respeito disso. E o Michael Greger foi uma das pessoas que eu sigo desde o início. Tem um canal no YouTube muito bom para quem gosta mais da parte nerd do assunto, de tecnicalidades e estudos. O site dele é o nutritionfacts.org, que tem um canal no YouTube. O site dele é muito bom, você pode pesquisar por índice e tudo. E tem esse livro, Como Não Morrer, onde ele entra em detalhes a respeito das coisas que você come, das coisas que você faz, o que você precisa, o que é bom, o que não é bom, tudo baseado em estudo científico. Eu tenho até esse livro aqui, que eu inclusive já fiz receita e coloquei no Instagram, que é o How Not to Die Cookbook. É o livro de receita do How Not to Die. Tem dica pra queda de cabelo nesse livro, cara? Se tivesse, eu não estaria perdendo. Ah, então, cara, eu vou pegar esse livro aqui, ó. Jogar no lixo. Joga no lixo. Joga esse livro no lixo. Joga O no Graf lixo. ficou bravo. Não ajuda ele. Então, é uma dica. Eu não sei se tem em português ou não. Coloque nos comentários aí pra quem tá acompanhando o podcast agora na parte final da indicação desse livro. Se tiver esse livro em português, se bobear tem, ou se bobear eles estão traduzindo esse livro. Excelente. Como se fosse assim, você começou agora, você quer mudar mesmo? Começa a acompanhar o Michael Greger, nem que seja no YouTube. No YouTube, no né? YouTube ou no site dele. O site dele é excelente. Então a gente gostaria de terminar o podcast desejando... Posso? Sabe uma das coisas que mais me chamou a atenção e o porquê que eu sigo o Michael Greger? E ele já falou isso diversas vezes e eu acho que é muito parecido com a nossa forma de trabalhar. Ele não aceita patrocínio, ele não aceita anúncio de, vamos supor, de empresas farmacêuticas, de empresas de alimento. Ele é um site completamente independente. Ele recebe ameaça de a indústria alimentícia? Ele recebe, da mesma forma que a gente recebe também. Recebe, né? Excelente. Então ele tá no caminho certo. Ele tá no caminho certo, né? Então a gente gostaria de terminar esse podcast, uma pequena homenagem ao nosso pai, que fez 73 anos, mora aqui em Vancouver. Quem quiser saber mais da história do nosso pai no Plano Canadá, uma história emocionante, com um final feliz muito bonito. Se você é assinante da área VIP, vai no nosso documentário 12 Passos para o Canadá, que demorou 2 anos para a gente fazer. É uma sessão completa na área VIP, que tem esse treinamento, inclusive essa parte de alimentação, que tem a ver com a história do nosso pai. Então a gente gostaria de desejar feliz aniversário para o nosso pai. Ele já fez o aniversário. Ontem, né? A gente não desejou no podcast passado, que falam que dá azar desejar antes. Né? Então, como ele já fez 73 anos, e agora ele está indo para Las Vegas, na semana que vem, encontrar o irmão dele e a nossa tia, que eles não veem há anos, né? Então ele é no meio do caminho, né? Eles estão no Brasil, a gente está aqui em Vancouver. Eles combinaram, vamos encontrar no meio? Então a gente gostaria também de mandar um abração para os nossos tios. Eles estão no nosso documentário. Eles foram uma parte muito importante no nosso Plano Canadá, nossos tios. Então, nosso tio Luiz José e a nossa tia Noeli, que vai encontrar com os nossos pais em Las Vegas, eles foram uma grande influência pra gente. A gente deve muito a eles. Talvez se não fossem eles, a gente não teria tido essa influência de querer olhar além da montanha, sabe? Subir no topo da montanha e ver o que tem no horizonte, o que tem além da montanha, né? Sabe por quê? Só pra finalizar. Às vezes tem gente que começa a acompanhar a gente e fala assim, mas é fácil vocês falarem. Vocês imigraram pro Canadá, vocês vieram pro Canadá em 2004. Por que você não utiliza isso como uma das lições? Né? Que a gente veio cedo pra cá. A gente tentou resolver o quanto antes. Entendeu? A gente não ficou esperando. Eu acho que essa é uma das dicas que tá na nossa história que você deve seguir. Entendeu? Principalmente você jovem. Entendeu? Ao invés de ficar falando assim, não, é que vocês já fazem muito tempo que vocês estão aí, vocês foram em 2004, 2005. Exatamente, por que você também não faz isso? O quanto antes? O que te impede, O que te impede de começar o plano antes? Entendeu? Geralmente os nossos hates são os tiozões que deixaram o tempo passar. Exatamente, não é verdade? exatamente. E a gente não tem nenhum tipo de sentimento, né? Não, a gente não. entende, a pessoa ficou frustrada e na verdade não é uma coisa contra a gente. A gente é mais ou menos um espelho. A pessoa vê, eu devia ter feito o que eles fizeram. Eu tenho a mesma idade deles e eu, na época, eu não pensei nisso.
Entendeu? Aí a pessoa descobre que a gente não era rico no Brasil também, né? Que a gente É, andava de ônibus, que a gente tinha emprego, que você estudava a faculdade de manhã e à noite trabalhava até meia-noite. Sim. Né? As pessoas começam a descobrir isso e falam, poxa, então eu preciso chamar a responsa mais pra mim, né? Que eles não eram ricos, né? Eles não fizeram nada, eles não nasceram em berço de ouro, né? É o que você colocou até, os haters nossos são pessoas da nossa idade. Que hoje em dia vê Tiozão, que, né? Tiozão. Que hoje em dia... Então, quando a gente recebe não sei o que, crítica, na verdade, a gente sabe que, na verdade, a pessoa, ela tá no fundo. Ela não percebeu. Ela tá brava com ela mesma. Entendeu? Só que ela tem que descontar em alguém. Lógico, né? Tem um terceiro tem um culpado, outro elemento né? também aí de hater, cara. São as pessoas que se incomodam com o sucesso da nossa audiência. Ah, sim. Principalmente do mercado de intercâmbio. Do mercado de intercâmbio, Então... É isso? Então a gente gostaria de agradecer. É caríssimo pra gente fazer esse podcast. Não tô falando da gasolina que eu gasto pra vir pra cá, não. É caríssimo porque a gente não aceita anúncio do mercado de intercâmbio, do mercado de imigração. Então a gente pede pra você, assina o nosso canal, clica no subscribe, já tá ajudando. Acho que a primeira ajuda que a gente pede é isso. E dá like no compartilha. podcast. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.